perdoar em si. É mais sobre como manter aquela leveza que a pessoa conquistou, sabe? Transformar isso num hábito. A ideia é criar um plano para a gente não cair de novo na armadilha do ressentimento. Exatamente. A fonte que a gente analisou chama essa fase de ah, formatura. É como aprender a viver lá no topo da montanha que foi escalada, sabe? O ponto central mesmo é uma mudança de mentalidade. Sair daquela coisa reativa de só lidar com a dor quando ela aparece, para uma postura mais proativa. Cultivar a paz, assim, ativamente todo dia. É uma virada de chave importante para não regredir. Interessante isso de ser proativo. A fonte até faz uma comparação. Fala de higiene emocional, né? Assim como a gente escova os dentes todo dia para prevenir cárie e não só quando já está doendo, a gente precisaria de práticas diárias para evitar que aquele ah, tártaro emocional do ressentimento se acumule. É isso. Perfeito. E o legal é que o material sugere ferramentas bem práticas para isso, sabe? Focadas em ser simples e rápidas. São tipo micro-hábitos, coisinhas pequenas que, se feitas com consistência, podem mudar o estado emocional padrão da pessoa. Legal. Vamos dar uma olhada nesses micro-hábitos, então? Quais são os primeiros que a fonte menciona? Bom, começa com o check-in matinal, coisa de 2 minutos, logo que acordar, antes de olhar o celular. A sugestão é respirar fundo algumas vezes e definir uma intenção para o dia. Algo simples, tipo, hoje minha intenção é focar na paz. Ou, sei lá, serenidade. Como uma bússola para o dia logo cedo. Gostei. E quando o dia complica? Quando o estresse bate? Aí tem o reset ao longo do dia. Esse é mais rápido ainda, uns 30 segundos. Sentiu que a mente está agitada, o estresse subindo? Dá uma pausa. 3 respirações conscientes. Inspira fundo e expira devagar. É um tipo de freio de arrumação rápido para voltar para o presente. Prático. E tem mais um para fechar o dia. A gratidão noturna. Também coisa de 2 minutos. Antes de dormir. Anotar, ou mesmo só pensar em 3 coisas específicas pelas quais você sentiu gratidão naquele dia. Essa prática da gratidão aparece bastante, né? Em várias abordagens. Mas o que a fonte destaca sobre ela nesse contexto específico de manter a paz depois do perdão? Olha, o ponto-chave aqui é que a gratidão age como um treinamento para o cérebro mesmo. Ela meio que força a gente a procurar e focar no que está dando certo, no que é positivo, sabe? E isso acaba sendo um antídoto bem poderoso contra aquela mentalidade de vítima, que muitas vezes alimenta o ressentimento. Não é só se sentir bem na hora, é reconfigurar a perspectiva. Entendi. É uma mudança ativa de foco. Mas, mesmo com essa higiene diária, imagino que, às vezes, a sombra daquela mágoa antiga possa voltar, né? Uma lembrança, um gatilho. O que fazer nesses momentos? A pessoa tá lá cultivando a paz e, de repente, pá, volta tudo. Sim, isso acontece. E para isso a fonte apresenta o que chama de plano de resposta rápida. É quase um protocolo de emergência pessoal. O interessante é ter passos claros para esses momentos. São 4. O primeiro é: pare e respire. A primeira coisa mais importante é justamente não reagir no impulso. Respirar fundo umas 3 vezes para acalmar o sistema nervoso mesmo. Certo, criar um espaço antes da reação, ok. Depois de parar e respirar, o segundo passo é nomear. Por que isso? Qual a lógica de dar um nome para o que está acontecendo? Porque nomear ajuda a criar uma distância, sabe? Dizer para si mesmo, ok, isso aqui é um eco daquela história antiga ou tô sentindo raiva agora. Quando você nomeia, você meio que observa a emoção, em vez de ser totalmente engolido por ela. Identificar reduz o poder dela naquele momento. Faz sentido. Observar em vez de se afogar na emoção. O terceiro passo é lembrar-se da decisão. Esse parece difícil no calor do momento, né? Como fortalecer essa lembrança? Esse é o desafio. A chave, segundo o material, é se reconectar de forma ativa com o compromisso que a pessoa fez com ela mesma, de escolher a paz. Lembrar não só da decisão, mas do custo que o ressentimento tinha antes. A pergunta interna pode ser algo como: alimentar isso agora? Está alinhado com a vida que eu escolhi construir? É um jeito de lembrar do próprio poder de escolha e do porquê dessa escolha. Entendi.
É um lembrete do porquê. E o último passo desse protocolo, qual é? O quarto passo é redirecione. Simples assim. É mudar o foco deliberadamente, tanto físico quanto mental. Levanta, bebe um copo d'água, olha pela janela e descreve o que está vendo. Põe uma música que te anima, muda de assunto na conversa. Qualquer coisa que mude a sua fisiologia e interrompa aquele padrão mental que estava se formando. É como quebrar o feitiço da ruminação na hora. Entendi. Então, o plano todo junta essas práticas diárias, tipo a prevenção, com esse protocolo claro para quando a crise bate. O material até sugere que a pessoa crie o próprio documento, né? Um plano de manutenção da paz pessoal, com a intenção, os rituais, o plano de resposta e até os recursos de apoio, pessoas, atividades. Exatamente, é ter um mapa personalizado e um kit de ferramentas sempre à mão. É essa combinação da prevenção contínua com uma estratégia de resposta rápida que dá robustez para a manutenção da paz. Fica bem claro, então, depois de ver essa nossa conversa, que sustentar a paz após superar um ressentimento não é algo passivo, né? Não é tipo, cheguei lá e pronto. É uma prática ativa, contínua, consciente. Como a própria fonte diz no final, a paz não é algo que se encontra por acaso, é algo que se cultiva. Exige que a pessoa se torne uma espécie de mestre jardineira do próprio bem-estar emocional. Pois é, e isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Se essas ferramentas todas são para manter a paz, qual seria o primeiro passo, assim, bem pequeno, que alguém poderia dar hoje para começar a construir essa tal higiene emocional? Mesmo sem ter uma grande mágoa do passado para resolver agora. Só para começar a cultivar, sabe? Fica aí uma semente para pensar.